Boa noite, caros internautas. Estamos aqui começando mais uma vez o nosso programa Bate-Papo na City. E estaremos hoje aqui conversando com os nossos convidados, né? O doutor Eduardo Requião, Arlete do Sindical e Radiovaldo Costa. O tema hoje é um tema duplo, que é o direito do trabalho em tempos de pandemia, e também falar um pouquinho sobre a MP 936 e os reflexos no direito do trabalho. Desde já, peço a todos vocês aqui do Ipiracity para que compartilhem a nossa live e vá mandando seus questionamentos, perguntando aí aos nossos convidados, para poder a gente fazer essa live aqui para compartilhar toda a informação possível. E também lembrando que essa live depois vai ficar disponível tanto aqui no Ipiracity quanto no nosso canal do YouTube. Então, desde já, eu vou dar o meu boa noite a Arlete do Sindical. Boa noite, Arlete. Boa noite, Jorge. Boa noite, Johnny. Boa noite, internauta. E vamos aos nossos trabalhos de hoje, né? Primeiro, agradecer o convite também por estar aqui nesse momento ímpar para a gente, poder falar com os colegas e companheiros da comunidade piraense é muito importante. E estamos aqui, né, atenta para responder os questionamentos daquilo dentro do possível e esclarecer as dúvidas de muitos trabalhadores nessa base. Com certeza. Boa noite, doutor Radiovaldo Costa. Olá, pessoal. Boa noite. Satisfação enorme estar aqui falando com vocês. Eu estou em Alagoinhas, sou o Radiovaldo, da direção do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Agradeço também muito o convite, a oportunidade de dialogar com vocês sobre temas importantes que são as discussões referentes aos trabalhadores. Uma satisfação estar com a nossa grande amiga Arlete, doutor Requião, e estamos aqui para contribuir com o debate aí do Bate-Papo na City. Boa noite, doutor Requião. Eduardo Requião. Boa noite, Jorge. Boa noite, Johnny. Boa noite, Arlete. Boa noite, Radiovaldo. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com cada um de vocês, juntamente aí com a comunidade, com a população de Ipirá, debatendo um tema de tamanha importância, né? Que são as relações de trabalho e, notadamente, a precarização dessas relações diante dos cenários do Covid-19, mas como a gente vai falar aí logo mais, que não começa agora no Covid-19 não, já vem há muito tempo, não é verdade, presidente Arlete? Não é verdade, Radiovaldo? Sim, claro. A gente está no momento que levou a explanação de tudo isso. A gente sabe que essa preparação não é da agora, né, de muito tempo. A luta do trabalhador, relação patrão-trabalhador, né, ela é histórica, então isso não começou só agora. E agora eu dou meu boa noite aqui também ao meu parceiro, meu amigo aí, Johnny Costa. Boa noite, Johnny Costa. Deixa eu só fechar minha câmera e botar Johnny Costa no ar, né? Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Uma satisfação, Arlete, esses dois convidados aqui. Simplesmente o trabalhador hoje vai ter uma oportunidade ímpar de tirar suas dúvidas e acompanhar. Aliás, nesse momento de pandemia, quem está desabrigado realmente é o trabalhador, não é, Arlete? Então, essa live hoje é bem relevante para todos os trabalhadores participarem, não é? Porque é importante mesmo, não é fácil. Aliás, o Brasil olha, o trabalhador já não vivia bem, não é, doutor Radiovaldo? Já não vinha bem, doutor Eduardo. Agora, com a pandemia, a situação piorou. Com as novas medidas trabalhistas, né, com a reforma trabalhista, que já estava, a relação já estava precarizada, e com a pandemia, Arlete, ficou muito difícil. Né? Lembrando que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube do Ipiracity. Você pode ir lá, fazer sua inscrição, dar o ok e participar com a gente, tirando as dúvidas. Né? Hoje nós temos um tema muito interessante, que é o direito do trabalho em tempo de pandemia e a MP, medida provisória 936, e os reflexos no direito do trabalho. Uma boa noite a todos os internautas, vocês já podem participar, compartilhem essa live, inclusive, participe conosco, colaborando mais uma vez assim com o Ipiracity, para a gente, na verdade, democratizar o conhecimento. Né? E quanto mais conhecimento a gente tem, mais opções a gente tem. Então, boa noite para todos os convidados, para a Arlete, não é? E eu vou perguntar para a Arlete primeiro,
Arlete, como é que está a situação do pessoal hoje na nossa Paquetá na fábrica, Arlete? Boa noite. Então, Johnny, primeiro eu quero fazer um resumo breve de nossa história no mundo sindical, como começou em Pirá. Podemos? É lógico. Sim, Então, Arlete. a gente tem uma luta muito histórica no município, a gente conseguiu fundar esse sindicato dos trabalhadores do ramo do couro em 2003, com a chegada da empresa Paquetá. Antes aqui já tinha muita indústria de couro, né, de bolsa, carteira e cinto, a gente pegou aí essa base por inteiro para dar assistência aos trabalhadores que sempre sofreu com as explorações de trabalho no município, sem condições de garantias, né, de direitos trabalhistas. A gente conseguiu, com o sindicato, garantir muita coisa para os trabalhadores, tipo ter condição coletiva, né, acordos individuais coletivos, e assim, indo melhorando a vida deles em chão de fábrica, né? E, ao longo dessa história da gente, a gente tem encontrado diversas dificuldades, mas agora, em tempos de pandemia, com certeza a coisa piorou muito para a gente. Está muito precarizada a situação dos trabalhadores do nosso município. Acho que nem só, é claro que não é só em Pirá, é o Brasil todo, o mundo todo passando por isso. São coisas que a gente nunca imaginou passar. A gente sabia que poderia existir um dia. A ciência nos diz isso, né? A comunidade científica nos aponta o futuro da ciência, né? Da comunidade mundial. Mas a gente não espera nunca estar passando o que está passando nesse momento. Então, atualmente, os nossos trabalhadores, falando de Ibirá, está passando muito difícil. A coisa está muito mais séria por conta que a Paquetá é a empresa que mais emprega em nosso município, né? Então o impacto das demissões, das desvalorizações do emprego no município, isso vem com mais força, a comunidade sente mais, a economia balança muito com isso. Mas nossos trabalhadores têm encontrado muita dificuldade agora, porque as empresas em si estão demitindo, usando os decretos federais, né, de calamidade pública, e demitindo por força maior, uma demissão muito complicada de ser compreendida e ser aceita por nós, classe trabalhadora. E com essa demissão, esses trabalhadores deixou de receber metade da rescisão, né? FGTS está bloqueado, metade da multa não quer ser paga. E a gente está nessa luta com os trabalhadores, tentando recuperar essas percas financeiras deles, que além de ter o prejuízo de ser demitido, de ficar desempregado, tem o prejuízo de ficar sem suas rescisórias por completo, e também parcelado ainda, inúmeras vezes para poder receber. E nossa luta não está sendo fácil, mas na situação a gente está lutando para que isso seja revertido. Muito bem, Jorge. Pois é, estamos aí essa noite aí com o doutor Radiovaldo Costa, também com a Arlete aqui. Estaremos aí colocando aí os questionamentos de todos os internautas, né, que estão aqui participando. Já está chegando muita gente, dá o nosso boa noite aqui a Leila Vieira, a Simone Santos, o Edmilson Carneiro, sempre é bem participativo no nosso programa, a Núbia Oliveira, dá uma boa noite para todos, né? Lembrando, Johnny Costa, que também tem o aniversariante também do dia, né, que é o Arturo, a Samila e a Soninha Araújo, que está aí conosco, né? Isso, nosso abraço, felicidades, Arthur, a vocês que estão aniversariando hoje. Um grande abraço e muita força nesse momento de pandemia, em que ficar em casa é a melhor solução e a gente precisa de todo mundo junto para a gente passar por isso numa boa, né, Jorge? Isso. E a minha pergunta vai aqui para o doutor Requião. Doutor Requião, o que é essa MP 936? Bem, querido, veja só. MP, ela vem com o propósito de, segundo a sua redação, preservar o emprego e a renda. E com isso ela trazer um chamado programa emergencial, né? Tecnicamente, ela preenche um espaço que é o espaço de permitir que as empresas, né, as pessoas jurídicas de direito privado, façam uso desse programa para que os trabalhadores das empresas que naturalmente precisassem desse suporte não ficassem desamparados. E aí, essa MP, ela vem exatamente num espaço
que é um espaço assim muito interessante. Antes de falar propriamente do conteúdo do MP, eu quero aqui registrar algumas posições. A posição relacionada à forma de como o Estado ele gere as relações de trabalho é uma forma que, sem sombra de dúvidas, nesse momento de pandemia, ressalta a importância do Estado enquanto cuidador, enquanto aquele que deve disciplinar e regulamentar o trabalho. E, digamos assim, a edição da MP, ela reproduz essa necessidade num primeiro momento e num primeiro plano. Contudo, essa inserção, né, do Estado num espaço que, em tese, seria reservado para aqueles que teriam a liberdade de construir esse tipo de relacionamento, né? E aqui eu chamo a atenção do quê? Como a MP ela surgiu como forma de proteger o emprego e a renda, por um lado, ela deveria efetivamente surtir efeito de que forma? Dialogando com os entes. Quem são esses entes? São os entes que dão suporte aos trabalhadores, ora. Seriam, portanto, as associações, os sindicatos, né? Que são, de acordo com a Constituição, aqueles que irão lutar pelo interesse dos trabalhadores. Portanto, se de um lado o Estado ele cria uma política econômica que visa proteger os trabalhadores através da oferta de uma determinada condição para algumas empresas, por outro lado, ele deixa digamos assim, de lado, ele escanteia a posição daqueles que deveriam efetivamente participar desse processo de negociação. E aí a gente traz o quê? Primeiro, a grande necessidade de a gente refutar essa concepção essa que permite que todo e qualquer contrato de trabalho ele seja suspendido, ele seja suspenso através de uma simples atuação por parte da empresa, sem a interferência do ente coletivo, sem a interferência do Estado, ou melhor, do sindicato. O Estado ele não pode tão somente buscar criar uma ferramenta e escantear aquele que, na reforma de 2017, foi tido como aquele que iria ter um maior poder, no sentido de ter uma maior atribuição para negociar diante dos interesses dessa classe trabalhadora. Portanto, a gente tem aqui um grande problema. E esse grande problema, que é criado com o escanteamento da posição do sindicato, ele toma, digamos assim, força. Por quê? Porque a gente nota que assim que a lei ela foi editada, ou melhor, a MP, não é? Ela foi editada, e para os amigos internautas aqui, que certamente conhecem e sabem, a MP ela visa regulamentar a matéria de urgência e de relevância. Grande parte dos pontos que a MP trouxe não eram de urgência e sequer de relevância, ou eram. Aí um questionamento que eu faço, que eu deixo aí na cabecinha de vocês por hora. Mas assim, a necessidade aqui da gente externar a posição de uma entidade muito importante, tá? Que é a entidade daqueles que julgam as ações de natureza trabalhista, que é a ANAMATRA. A ANAMATRA, assim que a MP ela foi editada, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ela se posicionou afirmando o seguinte: olha, tais posições, ou seja, tais preocupações externadas por meio da MP, não são posições que respeitam a autonomia privada dos sindicatos. Persiste aqui a preocupação com o afastamento inconstitucional da negociação coletiva e da participação do sindicato na celebração desses acordos. Então, nós temos um programa que foi criado pelo Estado, sob o fundamento de salvaguardar os empregos, e, por outro lado, nós tivemos a posição de quê? A posição de uma entidade representativa, de uma entidade séria, se preocupando com o papel dessas entidades. Por que a gente fala do papel da entidade dos sindicatos especificamente? A gente fala do papel do sindicato porque o grande propósito é que o sindicato ele proteja os seus associados. E, protegendo os seus associados, ele não pode protegê-los sem que haja um contato direto com as empresas, sem que haja uma interação, uma atuação propositiva. E, nesse sentido, a gente chama atenção para o quê? Assim que a MP ela foi editada, nós tivemos uma série de contratos celebrados em prejuízo, contratos individuais de trabalho, em prejuízos
em prejuízo de direitos dos trabalhadores, em prejuízo dos operários, né? Nós que trabalhamos com a área sindical, né, na condição de assessores e consultores, nós observamos muito contratos chegando digamos assim, nas bases, identificamos uma perda, né, uma restrição de uma série de direitos. E eu quero apontar aqui para o seguinte, nessa grande dinâmica e nessa parte introdutória, qual o grande propósito da entidade sindical? É proteger os interesses dos associados, sem sombra de dúvida, levando em consideração todo o cenário político, econômico, social. Portanto, na medida em que esses contratos eles chegaram, né, nas bases, verificamos aqui algumas incongruências, né, algumas perdas, não é? E a esse reboque, ao título de buscar uma proteção, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 6363, cujo julgamento tramita em sede do Supremo Tribunal Federal, que é aquele que faz o controle de constitucionalidade das normas, e se identificou o seguinte: ora, alguns pontos aqui dessa MP são flagrantemente inconstitucionais, entre eles o escanteamento dos sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos foram escanteados com o objetivo de que, pelo menos dos acordos que eu observei, eu falo só por estes, né, onde houve a perda de direitos. Nós tivemos uma série de restrições que foram ofertadas a esses trabalhadores que, sem a atuação dos sindicatos protegendo essa respectiva base, e aqui eu falo de empresas de diversos setores econômicos, não é? Pelos quais a nossa sociedade ela tem, né? O setor do comércio, o setor fabril, o setor industrial dos mais diversos segmentos, nós tivemos prejuízos, né? Então, o Supremo decidiu em sede cautelar o seguinte: olha, os sindicatos eles precisam ser comunicados, os sindicatos eles precisam fazer o papel, digamos assim, numa linguagem aqui, eu diria que mais facilitada, né? Deixando um pouquinho de lado aqui o juridiquês, né? Muito próprio ali dos tribunais, das salas de direito, mas que aqui a gente quer interagir com a turma e falar uma linguagem compreensível. Os tribunais, melhor, o Tribunal Constitucional disse o quê? Olha, há necessidade de se comunicar ao sindicato, para se o sindicato entender, no prazo, ele ingresse com a negociação coletiva e assim ele possa representar a sua categoria, a sua respectiva categoria. Portanto, aqui a gente notou uma ruptura muito grande desse aspecto protetivo que outrora nós temos a partir da leitura da Constituição Federal, a partir da leitura de alguns artigos, principalmente o artigo 8º. Johnny Costa. Pois bem, estamos aqui com o doutor Eduardo Requião, também com o Radio Osvaldo. E agora minha pergunta vai para Radio Osvaldo, que é diretor do Sindipetro. Radio Osvaldo, sindicato nesse momento de pandemia. O doutor Eduardo acabou de dizer aí que o trabalhador parece que está desprotegido depois disso, né? Como agora o sindicato agir nesse momento tão crucial para o trabalhador? Bem, mais uma vez aí quem está chegando agora na live, boa tarde, boa noite, satisfação enorme estar aí com vocês. Estou vendo que está tendo boa audiência, boa participação das pessoas e de fato nós estamos vivendo assim um momento para o movimento sindical muito novo. Primeiro que os sindicatos como o sindicato que a Arlete comanda em Pirá, eu tive a oportunidade inclusive de visitar Paquetá, junto com a Arlete para conversar com os trabalhadores, ou sindicatos petroleiros, ou sindicatos que a gente convive no dia a dia, são sindicatos que têm muito contato pessoal. A gente faz reuniões, a gente faz assembleias, a gente faz visita nas fábricas, nas unidades, a gente faz um contato muito direto com o trabalhador. A gente deixa as sedes dos sindicatos abertas para atender os trabalhadores que vão lá procurar tirar dúvidas, informações. Os sindicatos fazem homologações, que também é um contato presencial, e todo esse contato presencial, por conta da pandemia, quase que 100% dos sindicatos suspenderam. No nosso caso mesmo, dos sindicatos petroleiros, nós estamos fechados desde março. A sede do sindicato lá que funciona em Salvador
como também as chamadas subsedes do interior, que nós temos 10 no interior do estado da Bahia, principalmente nas áreas onde temos a atuação da nossa base mais petroleira. Até as homologações, nós suspendemos parte delas. Uma parte está sendo realizada de forma virtual, certo? Outra parte nós estamos fazendo até ainda presencial, mas muito limitado. Há 1, 2, 3 homologações por dia, por conta justamente para evitar ou não contribuir com a disseminação da doença do coronavírus. Então, isso afetou o dia a dia do sindicato, né? Nós estamos usando muitos petroleiros ferramentas digitais, né? Nós temos o site que a gente alimenta, manda informação para a categoria pelo WhatsApp, tem a própria página do Facebook, Instagram, temos feito lives como essa. O Sindipetro Bahia faz hoje cerca de 2 lives semanais para atender a nossa base, para manter a base informada do que acontece, de informações, de situações. Outras, nunca mais fizemos assembleias, certo? O que a gente tem feito são reuniões virtuais através desses programas e aplicativos de videoconferência. Temos feito pelo menos uma a cada 15 dias, onde a gente traz a base para poder participar virtualmente, principalmente tirar dúvidas ou mesmo fazer denúncias. Nós temos feito canais de denúncia, também com o WhatsApp, no e-mail, recebendo denúncia dos trabalhadores e buscando tratar com as empresas, seja com a Petrobras, que é a maior, ou as empresas terceirizadas, via telefone, reunião telefônica, ou também reunião via esses aplicativos de videoconferência. Ou seja, a gente estamos nos adaptando a esse momento de pandemia, onde o contato físico, o contato presencial deixou bastante de acontecer. Além disso, nós estamos aí com o nosso jurídico funcionando. A gente tem conseguido, inclusive, o nosso sindicato, o doutor Requião, conseguiu 3 vitórias agora importantíssimas contra a Petrobras, judicializando e buscando derrotar aquilo que a Petrobras apresenta de prejudicial para a categoria petroleira via justiça. E conseguimos 3 vitórias importantes, 3 liminares que estão aí vigorando e protegendo aquilo que é o interesse da categoria petroleira. Mas, de fato, é um momento novo, nós não sabemos até quando isso vai continuar, nem quando isso permanecerá essa realidade. Isso tem impedido de fazer ações, principalmente de mobilização, ações de protestar ou de defender os interesses da categoria petroleira. Tivemos até necessidade de fazer movimentos como esse, mas tivemos que repensar e suspender em função de um risco que possa provocar e acabar contribuindo com o avanço da doença. Mas, assim, os sindicatos, e a gente tem avaliado, isso é claro, não é uma regra geral, tem a realidade de cada sindicato. Naturalmente, cada entidade tem sua característica e cada base também tem a sua característica. Eu estou falando muito a partir da característica do Sindicato dos Petroleiros, que é um sindicato que tem uma atuação regional, são mais de 10 mil filiados, e nós temos conseguido se manter vivos, né? O sindicato está buscando se manter atuante, correspondendo com a expectativa aí dos trabalhadores, debatendo assuntos, ou esclarecendo, ou judicializando, ou cobrando das gerências ações que são prejudiciais aos trabalhadores. Pois é, estamos aí nessa live dessa noite aqui no programa Bate-Papo na CIRI, recebendo aí o doutor Eduardo Requião, lembrando a vocês que o doutor Eduardo Requião, ele é advogado, especialista em Direito do Trabalho, Administrativo e Eleitoral, também é professor de curso de pós-graduação em Direito Privado e Público, secretário-geral da OAB Camaçari, Bahia, e jurídico CUT Bahia e S-TIM Feira de Santana e sindical. A Arlete Silva também é presidente, licenciada do sindical, professora de formação, bacharel em Ciências Contábeis e técnica em Administração, secretária da Igualdade Racial da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Vestuário, CUT, e segunda suplente do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal. E doutor
Radiovaldo Costa, ele é diretor do Sindicato do Petroleiros da Bahia, o Sindipetro, e funcionário concursado da Petrobras, ex-vereador por 3 mandatos da cidade de Alagoinhas pelo PT. E aqui estamos com muita gente participando, o pessoal já mandando aqui seus questionamentos. Lembrando a todos vocês que também vá lá no YouTube, depois faça sua assinatura lá no YouTube, no canal do YouTube do Ipiracity, que também essa live vai ficar disponível tanto no YouTube quanto aqui no Facebook e aqui também no Instagram, que nós estamos também retransmitindo, né? E na Rádio Web Ipiracity. Então, mandar um abraço aqui para Claudete Sintra, Edmilson Carneiro, Thailson Santos, Karina Ferri, e a Ilma, ela fala aqui, doutor Eduardo, tem quase 3 meses após as demissões e trabalhadores que ainda não conseguiu sacar o FGTS. Doutor, acho que teve um problema no sinal aí, caiu, daqui a pouco ele está voltando, a Arlete também daqui a pouco está voltando. Então, doutor Radiovaldo, como é que a gente... Essa questão do FGTS, daí doutor Requião já está voltando aí já. Pois doutor Requião. A Ilma, ela fala assim, tem quase 3 meses após as demissões e tem trabalhadores que ainda não conseguiu sacar o FGTS. Ela fala com relação, no caso, em Ipirá. Olha só, mais uma vez, quero reiterar a minha alegria e minha satisfação de estar num ambiente como esse, composto por excelentes jornalistas, bem como a presidente Arlete sindical, Radiovaldo, uma grande lenda, né, no movimento sindical também. Eu cumprimento aqui os companheiros que chegaram agora na live, o presidente lá do Sindicato Metalúrgico Feira de Santana, Tiago Azevedo, grande presidente. Cumprimento aqui Cebola, Fábio, enfim, todos os companheiros, meu diretor jurídico, Eduardo, né? Amigos, vejam só, existem alguns questionamentos que já foram, digamos assim, realizados, né, em sede administrativa ali na base sindical. Foi feita e formulada uma consulta. Eu vou esclarecer aqui para vocês o que existe, tá? Existe o seguinte, existe uma dúvida muito grande, e essa dúvida ela ensejou uma ação judicial para identificar, primeiro, qual a forma correta de se pagar a rescisão dos trabalhadores que foram desligados. Isso por quê? Eu peço bastante atenção por parte de cada um de vocês, porque esse é um assunto muito delicado. Vivemos, de fato, num momento de pandemia e vivemos, de fato, num momento onde as mudanças no campo do direito elas vêm acontecendo, inclusive no campo interpretativo. Então, vejam só, o que é normal de acontecer quando uma pessoa ela tem o vínculo rescindido, né? O contrato de trabalho rescindido? Se for por conta do próprio trabalhador, se for pedido de demissão, existe um determinado efeito, mas aqui eu vou falar da dispensa imotivada. A dispensa imotivada, ela gera o pagamento das parcelas de natureza salarial, né? Aí nós teríamos aqui o aviso prévio, nós teríamos aqui o saldo salário, as férias, o texto constitucional, nós teríamos ali parcelas eventuais de uma rescisão, como a média de horas extras, enfim, nós teríamos tudo isso pago na rescisão, saldo de salário. E, além disso, nós teríamos, se o trabalhador fizesse jus, a entrega da chave de conectividade do FGTS com o respectivo pagamento das parcelas do FGTS, que são o quê? 8% do salário do empregado todo mês depositado na conta, mais a multa compensatória de 40%, né? A multa do FGTS. Qual a grande situação aqui? A grande situação é a seguinte: a partir do momento em que a empresa, né, eu estou falando aqui de uma forma geral, tá? Para facilitar, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, então eu acredito que esse momento ele vai preencher as dúvidas gerais de vocês. Caso haja qualquer dúvida mais específica, eu recomendo que os senhores procurem o respectivo jurídico. Vejam só, o que acontece é o seguinte, o trabalhador, nesse momento, ele está sendo dispensado, ele está tendo a rescisão, da rescisão retirado o aviso prévio, além de estar tendo retirado o aviso prévio, ele está tendo retirado 20% do valor
do FGTS, ou seja, não se está pagando os 40%, né? De modo que, o que acontece? A pessoa não está conseguindo sacar o FGTS e, por consequência, não está conseguindo sacar o seguro-desemprego, porque, normalmente, para você sacar o seguro-desemprego, você precisa apresentar a prova de que sacou o FGTS e tudo mais. Vejam só, há um questionamento se essas dispensas elas preenchem um determinado enquadramento legal, não é? Até então, esse enquadramento seria o quê? O que algumas empresas estão fazendo? E aqui, gente, até por uma questão ética da nossa profissão, a gente tem que apenas passar de modo informativo, né, todo o conteúdo, e caso os senhores tenham qualquer tipo de questionamento, eu recomendo que vocês procurem o jurídico da confiança de vocês, tá? Pois bem, olhem só. Algumas empresas estão, neste momento, apresentando a dispensa como se fosse uma dispensa com motivo de força maior, e não uma dispensa convencional, aquela dispensa que o trabalhador, regra geral, ele receberia essas parcelas de uma forma integral, não é? Então, qual o grande problema aqui? Alguns trabalhadores, eu já fui consultado, né, no escritório de várias situações dessa natureza, de alguns clientes meus, o seguinte, que eu já vi efetivamente algumas decisões, é o seguinte, não tem lá o aviso prévio e não tem lá a multa de 40% do FGTS. A empresa está pagando 20% e ela está judicializando isso. Ou seja, ela entra na justiça para poder buscar esse enquadramento legal. Qual a justificativa que as empresas, diversas delas, utilizam nesse momento? Nós tivemos o célebre caso aqui do fogo de chão, lá no Rio de Janeiro, onde a empresa ela diz, olha, vou mandar todo mundo embora e o Estado vai pagar a conta. Não vai ser eu não, vai ser o Estado, porque se o Estado me mandou fechar, vejam só, eu trouxe um caso de uma empresa que apresentou um outro enquadramento legal, semelhante ao da força maior, que aí seria o fato do príncipe, eu imagino, e ela demitiu sem pagar a verba rescisória de ninguém, né? Então, qual o grande problema hoje? Que as empresas, elas estão usando, a depender do estado a que exista, duas motivações diferentes da dispensa sem justo motivo, que é o motivo de força maior e o fato do príncipe. O motivo de força maior, assim como no fato do príncipe, se aplica a redução dos 20%, mais o não pagamento do aviso prévio, tá certo? Regra geral, até esse momento, funciona dessa forma. Quando a empresa ela utiliza o argumento da força maior, 501 da CLT, salvo o melhor juízo, ela fala o seguinte, olha, trabalhador, a rescisão do contrato não é pela minha vontade, mas é por um cenário econômico. E é nesse momento que eu... Opa, caiu o sinal aí, mas ele já está voltando, Johnny Costa. Pois é, são importantes essas informações, Jorge, para a gente se situar no que realmente está acontecendo, né? E o pessoal está participando aí, tá? O pessoal está colocando... Olha aí, o doutor já voltou. Pois é. E é nesse momento que eu chamo a atenção de cada um de vocês, trabalhadores, no seguinte sentido, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque muitas das vezes as empresas, elas utilizam uma justificativa e essa justificativa, se houver, digamos assim, aquela implicação jurídica, há um debate de natureza técnica. Qual o grande problema? É que um trabalhador, ele sobrevive de quê? Ele sobrevive da sua remuneração mensal. Se esse trabalhador ele é mandado embora, ele não recebe ao menos as parcelas rescisórias e sequer recebe o seguro-desemprego, né, o seu FGTS, ele fica aonde? Ele fica em que condição? Uma condição muito grande de vulnerabilidade. E, ora, num momento como esse, em que as pessoas têm que ficar em casa, não podem procurar emprego, não podem trabalhar, a pessoa fica cada vez mais o quê? Vulnerável, né? Vulnerável. E grande parte dos trabalhadores, né, que foram dispensados, estão nessa situação, infelizmente. O que eu vou chamar a atenção aqui, até para poder fazer o corte aqui e passar a bola, é o seguinte, é dizer, será que essas empresas, elas estão efetivamente sem exercer as suas atividades? Será que elas pararam efetivamente ou não? Será que elas continuam efetivamente exercendo a sua função, as suas atribuições? Eu vou trazer um exemplo de uma categoria que eu tenho a honra de fazer representação jurídica, tá?
Tem um determinado segmento da economia que, nesse momento, ele não paralisou e não houve demissões. Pelo contrário, houve contratações de pessoas. Se houve contratação de pessoas, se essa empresa ela foi realizar dispensa a partir do motivo da força maior, digamos assim, ela vai estar incorrendo em quê? Em erro, né? Isso vai ser equivocado. E a pessoa que entender que é dessa forma, ela pode procurar um advogado de sua confiança e buscar a justiça. Qual o grande problema, meus amigos? O grande problema é o seguinte: normalmente a pessoa só busca a justiça quando os espaços eles estão abertos e está tudo o quê? Fechado. Qual a grande situação? Quem é o ente que vai promover essa proteção? É o ente aí do Radiovaldo, que é um Sindipetro, é o ente aí da nossa eminente Arlete, que é o sindical, é o metalúrgico, enfim, os sindicatos que realizam a proteção do trabalhador. Então, vendo dessa forma, o que os sindicatos eles devem fazer? Primeiro, buscarem as suas consultorias jurídicas, aproveitar o ensejo também, Radiovaldo, mandar uma grande lembrança lá para o doutor Clériston, que é um grande amigo, um grande jurista, o advogado dos petroleiros, né, que é uma grande figura que está aí junto com vocês fazendo essa grande representação. O nosso abraço ao amigo. Mas, assim, dizer o seguinte, dizer que cada vez mais as pessoas elas precisam ter o quê? A proteção desses entes coletivos, desses entes que, a partir, digamos assim, num momento de crise, que as pessoas e os trabalhadores percebem a importância dessa coletividade. Portanto, eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte, chamar a atenção para que os sindicatos eles estejam atentos, porque neste momento, a forma adequada de se externar uma proteção vai através, né, se desvela através de uma ação de cumprimento, de uma ação coletiva promovida pela sua respectiva assessoria jurídica. E, assim, todo trabalhador que faz parte dessa categoria é beneficiado. É certo que com isso a gente precisa analisar com muito cuidado, porque aqui a gente quer fazer uma análise bem genérica, tá? Cada caso é um caso específico, cada situação é uma situação específica, e aqui a gente está tratando de uma forma bem ampla os conceitos de natureza legal. Mas o que eu vou chamar a atenção de vocês? Do seguinte, o Fogo de Chão, lá no Rio de Janeiro, ela demitiu grande parte dos seus trabalhadores, o Grupo Fogo de Chão. Isso aí está na mídia, está no Globo, está nos jornais aí, na CNN e tudo. Só que aí, o que aconteceu? Houve o ajuizamento de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, de 70 milhões. Tenha certeza. Sabe o que se desvelou dali? Tenho certeza no que eu vou falar. Acreditem. Eles disseram, voltaram atrás, publicaram na imprensa, olha, vamos conversar com os nossos trabalhadores e vamos pagar os direitos deles, as nossas condições. Então, assim, o que o capital nesse momento fez? Ele viu que seria prejuízo para ele e ele voltou atrás. Então, assim, o que a gente tem que analisar nesse momento? O órgão, né, e aqui a gente cumprimenta efusivamente, de forma muito respeitosa, o Ministério Público do Trabalho, enquanto uma entidade importante e democrática, tá bem? Bem como todos os colegas advogados trabalhistas desse nosso estado e do nosso país, e dizer que cada vez mais nós precisamos ter atenção e ter cuidado com a função social dos sindicatos, a função social das entidades coletivas, que servem para proteger os interesses dos associados, no sentido de proteger o que estabelece ali as convenções coletivas, o que estabelece ali, para além das convenções coletivas, as leis, né, digamos assim, num primeiro plano, só que de uma forma mais ampla, a partir da previsão geral das legislações, da legislação infraconstitucional e constitucional. Johnny Costa. Pois é. Antes de passar para o Radiovaldo Costa, eu vou perguntar para Arlétio, né? Como é que está a situação novamente da Paquetá em relação à rescisão, à MP 936, Arlétio? Ô, Johnny, a Arlete, ela caiu caiu. Não conseguiu retornar. Assim que ela voltar, então, eu passo para ela. Então, Radiovaldo, como é que está a situação? A MP, como é que está sendo? Está sendo bem compreendida pelo trabalhador, pelo empregado? Como é que está, Radiovaldo?
Bem, o doutor Requião fez uma explanação esclarecedora. Essas legislações novas, essas MPs, não só a 936, mas a 927 também. No nosso caso, doutor Requião, a Petrobras aplicou a 927 e nós revertemos ela. Clériston, seu amigo aí, grande companheiro Clériston, conseguiu uma liminar barrando a aplicação da 927 contra nós, trabalhadores da Petrobras. Mas eu acho que cabe um comentário que tem a ver com o debate, que tudo dito aí por doutor Requião, pela própria Arlete, o que está acontecendo com os trabalhadores e trabalhadoras da Paquetá em Ipirá, mas também com os trabalhadores da Bahia, do Brasil, de outros setores, como comércio, indústria em geral, os petroleiros, enfim. É que em um momento crítico como esse, de uma crise sanitária sem precedentes, né? Nós temos uma crise sanitária muito preocupante, muito avassaladora, que é a crise do coronavírus, e que traz rebatimento para a economia e, consequentemente, para as empresas. A gente percebe que, primeiro, as empresas, todas elas, ou quase todas, querem colocar a conta da crise no colo do trabalhador. De alguma forma, o trabalhador acaba pagando a conta da crise. Seja ele quando é demitido, seja ele quando não tem um pagamento das suas verbas rescisórias, seja em medidas que significam a redução salarial ou a redução ou a suspensão dos contratos, com consequentemente reduções salariais, que milhões de trabalhadores no Brasil têm sido alcançados ou pela 927 ou pela 936, de alguma forma ou uma ou outra, estão atingindo aí milhões de trabalhadores já, ou seja pela a própria crise sanitária, já que os trabalhadores é o grande número de pessoas contaminadas ou mortas e muitas vezes contaminadas no próprio ambiente do trabalho, por conta até da negligência das empresas na adoção de medidas de preservação do trabalhador, do cuidado com o trabalhador, e temos aí vários casos em vários setores, inclusive nos petroleiros. Já tivemos, infelizmente, mortes, petroleiros que morreram, foram vítimas. Agora, semana passada, tivemos, infelizmente, 2 casos por conta do coronavírus e da postura da direção das empresas de não proteger, de não cuidar do trabalhador. Aí, vocês, a Paquetá, eu conversei um pouco com a Arlete, o doutor Requião esclareceu bem isso, mas veja só, doutor Requião, um fenômeno que está acontecendo. As empresas agora chegam na cara dura, né, e diz para o sindicato ou para os trabalhadores, quando ocorrem as demissões, não vou pagar só a rescisão, não tenho dinheiro para pagar. Procure a Justiça do Trabalho, certo? Aí nós sabemos que, no caso da Justiça do Trabalho, as ações buscando garantir o pagamento dessas verbas rescisórias, em muitos casos, demoram meses. E agora, com a pandemia, muito pior, porque nós temos a Justiça do Trabalho quase que paralisada, principalmente do ponto de vista das ações presenciais. Então, o trabalhador se vê, então, com seu direito negado pelas empresas. Aí surge agora o fenômeno do parcelamento de rescisão, né? Nós temos aí empresas que dizem, não, eu quero pagar em 12 vezes, eu quero pagar em 10 vezes aquilo que o trabalhador tem que receber no ato da demissão. E, em alguns casos, nem a multa do artigo 477 da CLT, essas empresas querem pagar. Então, é uma situação realmente absurda de colocar no colo do trabalhador e da trabalhadora a conta da crise. De certa forma, foi o que aconteceu em Ipirá com a Paquetá. Ou seja, a Paquetá colocou no colo dos trabalhadores e trabalhadoras a conta da crise. E o trabalhador que se vire, né? Para se sustentar, para sustentar suas famílias, se vão conseguir recursos, se não vão. Os proprietários, os empresários não estão nem aí. E para piorar a situação, nós temos um governo, certo? Federal, né, que é quem faz todo esse ordenamento, quem tem a capacidade, inclusive, de mandar os projetos de lei ou as medidas provisórias, como foi o caso dessas duas. Um governo federal completamente desintonizado dos interesses da classe trabalhadora do nosso país. Um governo que encara os sindicatos como inimigos e não entende o papel representativo que as entidades sindicais têm
garantido na própria Constituição, garantido no ordenamento jurídico e garantido na própria história e tradição da luta dos trabalhadores. Vejam o caso da 936, doutor Requião, e a 927, as duas medidas provisórias. Os sindicatos foram tirados do processo de qualquer negociação. Os sindicatos não negociam nada, né? Ou seja, uma empresa pode mudar a vida dos trabalhadores, reduzir jornada, fazer alterações diversas no seu funcionamento do dia a dia, sem nenhum tipo de negociação coletiva, nada. Não se negocia nada com as entidades sindicais. E muitas vezes estabelece, inclusive, a negociação individual. Então não tem sentido um negócio desse. De um governo impor à classe trabalhadora e às entidades sindicais, né, uma condição secundária em um momento, inclusive, tão crítico. Porque era para os sindicatos estarem negociando com as empresas as medidas provisórias, a aplicação dessas medidas, redução de jornada. O trabalhador tem um sindicato como escudo, como instrumento protetor dos seus direitos. E as medidas provisórias, e o governo que está, retirou o sindicato desse papel, retirou o sindicato dessa situação, ou limitou a participação do sindicato nessas discussões. Então, isso é crítico. É lamentável que o governo possa adotar uma postura como essa, em um momento tão difícil. A gente tem tentado resistir e se reinventar, como já falei mais atrás, certo? E vamos continuar lutando contra essas medidas autoritárias, contra essas medidas que retiram direitos, contra essas medidas que impõem demissões, que impõem desemprego, porque o governo, infelizmente, está agindo em uma lógica e em uma linha de proteger somente o patrão, de proteger as empresas. E quem protege os trabalhadores? Quem vai proteger aqueles que geram a riqueza? Então, é lamentável que a gente tenha essa realidade. Aí, você que está nos ouvindo, não só de Ipirá, de toda a região, né, as pessoas que estão me acompanhando nessa live, é importante, de entenderem que é um momento de unidade, de fortalecimento das entidades sindicais, de fortalecimento do movimento sindical, de enfrentamento, para a gente poder, com isso, garantir que os trabalhadores não paguem tão severamente a conta da crise. Pois é, estamos aí na nossa live aqui no Bate-Papo na City e estamos aqui hoje com o doutor Ariovaldo e também com a Arlete do Sindical e também o doutor Eduardo Requião. Muitos questionamentos aqui da nossa live, né? E as pessoas estão aqui reclamando muito, falando da questão do FGTS aqui com relação a Paquetá, Johnny, e aqui está muito complicado. O Edmilson fala que, claro, né, extrema-direita tem aí para o trabalhador. O jurídico assessor, que mandou até um grande abraço aí para o doutor Requião, ele fala aqui que é um verdadeiro absurdo manter o sindicato fora dessas negociações. Evidente, má fé nessas tratativas. Realmente. E, Arlete, como é que... Jorginho, eu não tenho você ouvir nada, não acompanhei nada da live. Você não estava me ouvindo, não, Arlete? Está ouvindo agora? O sinal caiu para mim, só agora que eu vi você. Eu tenho a live todinha sem ouvir a live. Acho que o problema é do seu sinal, Arlete. Mas vamos lá, você está ouvindo agora. Arlete. Agora te ouvi. Diga aí como é que está essa situação da Paquetá. Faz um apanhado geral da Paquetá, porque tem muita gente aqui que trabalha na Paquetá e está aqui reclamando de toda essa situação. Você ouviu? Não, eu não estou te ouvindo. Eu acho que ela está com problema de áudio. Está me ouvindo, Arlete? Arlete, acho que ela está com problema de áudio, Jorge. Está caindo o sinal para mim, não estou ouvindo. Então, eu vou fazer uma... Olha aí. Arlete está aí, ó. Em geral... Está ouvindo, Arlete, agora? Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Ótimo. Tranquilo. Uhum.
Então, em geral, eu estou vendo os comentários eu estou acompanhando o pessoal. Mas eu não ouvi o doutor Requião falar, não ouvi o Radiovaldo falar. Eu não sei, Arlete, pode ser o seu sinal aí. Mas olha só, eu vou perguntar aqui a você. Você está ouvindo agora tranquilo, não está? Agora estou ouvindo. Pronto. Agora estou ouvindo. Então, Arlete, faça um apanhado geral dessa situação da Paquetá, porque tem muitos trabalhadores aqui da Paquetá participando e todo mundo reclamando de FGTS, reclamando de tudo. Então, faça um apanhado geral e o que é que você pensa, como é que o sindicato, apesar que o sindicato hoje parece que não está tendo essa oportunidade de fazer essas negociações. Faça um apanhado geral, Arlete, por favor. Então, eu não ouvi o doutor Requião falar, nem o companheiro Radiovaldo, que é muito bem inteirado dessa situação por conta de trabalhar no sindicato histórico também há muito tempo, ser um diretor muito bem reconhecido pela sua luta. Eu não ouvi, mas diante da situação do Paquetá, eu vou fazer um apanhado geral do que está acontecendo nesse momento, né? A gente foi pega todo mundo de surpresa, na verdade, né? Porque a pandemia é uma coisa que a gente não estava preparada no momento para encarar tal situação. Mas, no geral, a Paquetá, ela usou a pandemia para poder fazer o que está fazendo com os trabalhadores. Porque há muito tempo, há mais de 2 anos, que a Paquetá vem demitindo os trabalhadores sem pagar a rescisão de trabalho, sem pagar as rescisões corretamente. Temos muitos processos na Justiça, esperando pela Justiça do Trabalho para resolver tudo isso, que é um absurdo. E aí, tem gente, casos de até 5 anos, 3 anos, que não conseguiu resolver. Mas, sem pagar a rescisão, começou isso depois de 2018. No geral, isso está muito bem, com mais força no momento, por conta da pandemia, que ela usou o momento para demitir muitos trabalhadores. Esses trabalhadores realmente estão em casa desempregados, com prejuízo do desemprego, e sem pegar a sua rescisão de contrato, né, as suas rescisórias corretamente, foi pago pela metade. Gente que teve prejuízo de 15 mil reais, 14 mil reais, que a Paquetá deixou de pagar, né, por conta dessa pandemia, dessa demissão por força maior. Eu creio que o doutor Requião deve ter explicado muito bem esse assunto, ele que é a pessoa que está aqui para poder falar sobre isso, só que eu não acompanhei, devido ao problema de áudio que eu estava no meu sinal. Peço desculpa aos internautas, companheiro que está aqui assistindo por isso, porque eu fiquei o tempo todo sem ouvir a live. Mas, no geral, esses trabalhadores estão em casa aguardando. A gente buscou apoio aos meios competentes, né, Câmara Judicial, para poder a gente tentar ajudar os trabalhadores. E, até o momento, não temos a resposta dos processos que a gente moveu. Muitos deles conseguiram a liberação do FGTS com 20%, outros com 40%, via aplicativo. Uns conseguiram entrar no desemprego, outros já não conseguiram. E, na maioria, está esperando, né, que isso seja resolvido. O nosso papel quanto sindicato, a gente está tentando fazer. Como você mesmo já apoderou aí, os sindicatos hoje, desde a reforma trabalhista de Michel Temer, perdeu muita força. Mas é coisa que eu digo sempre, a força do sindicato vem dos trabalhadores. Eu costumo dizer que todas as reformas mazelas que foram feitas por nossos trabalhadores no Brasil, depois desses governos fascistas que assumiram o poder no golpe, essa foi a realidade. Foi golpe com Michel Temer contra a classe trabalhadora, e veio o golpe digital que levou as fake news eleger Bolsonaro, que veio retirar de nós muitos dos nossos direitos, muitas das nossas forças de luta, mas a nossa força principal é a classe trabalhadora, e essa força a gente tem com a gente. Mas o que acontece, Johnny, Jorge e internauta? Em Ibirá, a gente não tem grandes empregos, né? A empresa que mais emprega é a Paquetá. E toda vez que o sindicato tenta dar aquela empurrada na situação, a gente tem a mídia local, né? Algumas pessoas, né? Todo mundo da mídia que faz aquele, como posso dizer, terrorismo digital com o sindicato não faz nada, mas está querendo mandar a empresa embora. Sabe como é que é? São coisas polêmicas que a gente está escutando e às vezes a gente acaba tendo que falar, né? São um comentário até polêmico que eu estou falando para você, mas acontece. Só que a classe trabalhadora, ela está com o sindicato, ela entende nosso trabalho, mas sabe que nesse momento de pandemia, o sindicato nem sempre tem que estar conseguindo fazer as coisas como sempre tem feito, no sentido de mobilização, porque está todo mundo em casa, se cuidando, com medo do vírus. E eu acho que tudo isso levou as empresas, não só a Paquetá no Brasil, a estar fazendo essas demissões em massa,
fechando empresa, demitindo muito trabalhador, usando o momento, porque sabe que nesse momento, muitos desses trabalhadores estão em casa coado, né, sem conseguir ir para a rua, brigar por seus direitos. Mas o sindicato, eu digo sempre, a força dele é com os trabalhadores. Eu acredito que isso vai passar, claro, vai passar. A gente vai ter muita dificuldade para lidar com a situação, não vai ser fácil para a gente, que é do sindicato, diante de todas as mudanças que foram feitas na lei trabalhista, que todo mundo já sabe, e diante da pandemia, né? O pós-pandemia é que a gente teme do que vai acontecer, porque a gente sabe que vai ter muitos trabalhadores desempregados, e quem vai estar nos seus postos de trabalho vai estar sofrendo os assédios da mão de obra barata, os assédios da precarização do trabalho, a gente sabe, e o sindicato tem que estar atento a tudo isso. Não vai ser fácil para a gente que está liderando o sindicato da indústria de couro do município, que é o meio da economia do município. No geral, é o ramo de couro, né, que emprega mais gente, que tem segurado a economia do município, os empregos. E a gente sabe que não vai ser fácil para a gente. A gente está na luta. O sindicato, no geral, ele encontra dificuldade, é claro, nunca foi fácil para a gente. Quem disse que nunca foi fácil? Isso sempre foi assim. A luta entre trabalhador e patrão sempre foi essa. Então, a gente está aqui para a gente lutar, encarar os desafios da vida e dizer aos trabalhadores: o sindicato não arredou o pé, eles sabem disso. A gente está lutando o máximo que a gente tem conseguido para ajudar esses trabalhadores que estão passando por essa situação. O que não significa que isso vai ser diferente com outros que vierem a sair. A gente está atento com o nosso apoio nosso jurídico, com o apoio dos companheiros também da CUT, Radiovaldo, que tem dado muita força, muito suporte em tudo isso. E a gente sabe que a luta é árdua, mas a gente está aqui atenta e vai estar, assim, cada dia mais buscando aperfeiçoar nosso trabalho e ajudar esses trabalhadores. Johnny Costa. Pois é, Arlete, é isso mesmo. Gente, nós estamos dando eco ao povo, à população, ao trabalhador, né? O César Fernandes, ele diz assim, Radiovaldo, doutor Requião: a Paquetá humilhou os funcionários demitidos, passa por dificuldade de todas as formas, né? O Ed Freire também, por isso que ele vem falando que as empresas estão usando a pandemia para lesar o trabalhador. E ainda mais, a Ilma Macedo, ela faz uma explanação interessante. Ela diz: nem satisfação deu aos trabalhadores. Demorou 30 dias para chamar para assinar as rescisões e quando assinou não deu a chave de conectividade para sacar o FGTS. A Paquetá foi muito omissa com as informações, sem contar que fomos demitidos por telefone. Que realidade, isso é crueldade, viu, Arlete? Verdade. Isso é crueldade, Radiovaldo, uma coisa dessa, né? Isso é fato. Não, com certeza. Como eu falei, a Arlete não me ouviu, Arlete, mas você foi precisa na sua fala. E quando eu disse na minha fala anterior de que as empresas se aproveitam do momento. A verdade é essa. Todas as empresas, não é só Paquetá não, viu? Quero dizer aqui que aqui para o lado de Alagoinhas, da região metropolitana de Salvador, nós temos centenas de empresas que estão se aproveitando da crise para botar a conta no colo do trabalhador. Parcelando rescisão, certo? Retirando direitos, retirando benefícios. Nós temos várias situações e, principalmente, promovendo demissões. Nós vamos entrar em uma recessão muito profunda. E, como eu disse anteriormente, a gente tem um governo que está perdido. Um governo que não sabe enfrentar a pandemia, não sabe enfrentar a crise sanitária, um governo que a cada dia provoca uma crise política no nosso país e um governo que não faz nada para minimizar os primeiros efeitos dessa crise econômica que tende a se aprofundar. Nós teremos no Brasil, Johnny e Jorge aí, a maior recessão do país nos últimos 50, 100 anos. Nós teremos uma recessão profunda. Nós teremos um encolhimento da economia, principalmente pela incapacidade do governo federal de lidar com essa crise. Porque quem estuda um pouquinho de economia, não é a primeira vez que o mundo passa por uma recessão econômica. Não é a primeira vez que o mundo passa por uma turbulência dessa magnitude. Seja provocada por uma guerra, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, seja provocada por uma pandemia, como aconteceu no início do século XX, ou por fatores
geopolíticos, econômicos que acabam provocando crises. Né? A crise no capitalismo ela é cíclica. Ela eventualmente acontece em nível de intensidades diferenciado. Agora, o que é grave é que nós vamos ter essa crise, uma crise severa, uma crise que vai penalizar ainda mais e duplamente o trabalhador, porque o trabalhador já está sendo penalizado pela crise sanitária. Quem mais sofre com a crise sanitária é o trabalhador, porque o trabalhador tem menos recursos para cuidar de si, das suas famílias, né? E agora ele vai ser penalizado também pela crise econômica. E quais as medidas que o governo está tomando para proteger o trabalhador, os desempregados dessa crise econômica? Nada, nenhuma. Verdade. Toma medidas para preservar as empresas e aos trabalhadores resta perder direitos ou serem demitidos. É o que resta ao trabalhador. Ou você perde direito ou você vai ser demitido. E muitas vezes as duas coisas. Porque não pagar uma rescisão é perder direito. E esses trabalhadores, nós vamos ter um nível de desempregado violento no segundo semestre, por conta da falta de ações. E como eu ia dizendo antes, Johnny, Jorge, Arlete, doutor Requião, e você que está nos acompanhando, mandar um abraço a todo mundo. Tem uma galera, inclusive, de Alagoinhas aí, viu, Johnny e Jorge, acompanhando já pelo Facebook. Mandar um abraço para todo mundo. Aí, mandar um abraço para várias pessoas que estão aí ligadas daqui da cidade, da região. Agradeço a todos por estarem nos acompanhando. Mas eu ia dizendo o seguinte, que no momento desse de crise, e nas outras crises que já aconteceram na história do mundo, o Estado brasileiro, o Estado de qualquer país, de qualquer nação, é que é decisivo para tirar aquele país da crise. Então, nós precisamos, e aí, vocês me permitam, essa pandemia vai deixar algumas lições para todos nós. Que a gente precisa ser mais solidário, que a gente precisa viver em um ambiente mais fraterno, mais irmanado, que a gente precisa acolher e ajudar o próximo, mas também vai deixar como lição que Estado tem que ser forte, não tem que ser autoritário, é diferente, mas ele tem que ser forte para proteger o trabalhador, para defender os interesses da população, para proteger o aposentado, para proteger o desempregado, para acolher as pessoas que mais precisam, que estão nas periferias das grandes cidades, que estão necessitando de ajuda pública. Para isso, você tem que ter um Estado forte. Estado fraco não resolve o nosso problema. Certo? Nós precisamos de empresas públicas fortes. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobras, porque essas empresas são as locomotivas do Estado. Elas têm que, num momento como esse, investir para garantir que a economia possa avançar, possa crescer, possa gerar empregos. Então, se a Paquetá está demitindo, as empresas públicas e o Estado brasileiro precisa criar oportunidades para absorver as pessoas da Paquetá e das outras empresas e dos outros setores. Isso é clássico em economia. Mas não, nós temos um governo que cria uma confusão infernal todos os dias. Um governo autoritário, um governo que esconde número da pandemia, um governo que nos transforma em uma piada mundial. E isso é preocupante. Então, nós dos sindicatos lutamos em favor da democracia, para defender direitos, vamos continuar lutando, mesmo com essas dificuldades atuais, porque os sindicatos cumprem um papel importante, e dentro das lições que ficam, para você, trabalhador que está me acompanhando, fica uma também. É preciso fortalecer a sua entidade sindical. É preciso fortalecer o seu sindicato. Porque só sindicato forte é que vai defender direitos, vai enfrentar governos autoritários, vai defender empregos e vai defender os seus interesses enquanto classe trabalhadora. Johnny Costa. Pois é, gente, está aí a realidade do Brasil aqui. Nós ouvimos aí o diretor do Sindipetro, Radiovaldo Costa. Agora, o doutor Requião ainda está por aí, Jorge? Está nos ouvindo, não é? Ah, sim. Doutor Requião, como é que fica essa MP, tá? Agora, era para ser votado hoje no Senado, foi adiado.
Como é que fica? Quanto tempo está valendo, então, os contratos, doutor? Olha só, primeiramente a gente tem que fazer um resgate do seguinte. Acho que a MP ela foi apresentada pelo governo federal, ela foi editada no dia 1º de abril. E ela tinha validade por 60 dias. Só que ela foi reeditada, né? Ela foi reeditada. Qual a grande situação, meus amigos? Como eu falei no início, de forma bem introdutória, a MP, a medida provisória, ela se presta, ela serve para regulamentar situações de relevância e de urgência. Aí eu lhes pergunto, é relevante e urgente você retirar o papel de representatividade das entidades sindicais através dessa ferramenta jurídica? Não. Na verdade, a MP, que foi assim talhada, né, que foi criada com o objetivo, em tese, de preservar emprego e renda, primeiro, ela trouxe alguns dispositivos, né? Dispositivos que falavam sobre redução proporcional de salário e jornada, dispositivos que disciplinavam a suspensão do contrato de trabalho. Nós tivemos, além dela, como bem colocou também Rádio Osvaldo aí, a 927, se somando, falando sobre o quê? Sobre a possibilidade do banco de horas, tá? Do banco de horas. Do banco de horas é o quê? O trabalhador fica em casa, ficando em casa, ele tem aquelas horas que posteriormente serão transformadas em, digamos assim, em benefício, né, dessa empresa, né? Ou seja, a empresa paga o salário para ele enquanto ele está em casa, mas em compensação, quando retomar, ele vai pagar essas horas na medida em que ficou em casa. E aí estabelece algumas regrinhas para cumprir isso. Mas, de uma forma bem geral, até mesmo porque a MP é um pouquinho extensa, ela significou diretamente o quê? A perda direta de salário dos trabalhadores. Eu vou orientar para vocês aqui o seguinte. Você que está em casa, está aí na internet, acessa um site chamado Diese. No Diese, você vai ver uma tabelinha, né? D-I-E-S-E, Diese, com 2 E, o E duplo. Nessa tabelinha, você vai colocar o valor do seu salário e a redução. E você vai ver quanto você perdeu. A média, né? A média da perda salarial é mais ou menos calculada da seguinte forma. O Estado, né, o governo, ele pegou o parâmetro do seguro-desemprego, que é algo em torno de R$2.000, 1.800 e fração, e ele estabeleceu esse limite para pagamento dessas parcelas, né, dessa parcela salarial. E os trabalhadores, eles podem ter a redução de jornada em 25%, 50% ou 70%. Só que, na medida em que há essa redução de jornada nesse parâmetro, e você aplica como limite o teto, né, de R$1.800 aproximadamente, que é o teto do seguro-desemprego, quem recebe mais do que isso é prejudicado. É certo que com isso também a gente tem que dizer que basicamente a MP ela tem, vamos dizer assim, como limite, o valor salarial de 3.135, que é o valor sobre o qual as empresas não precisam fazer acordo coletivo, ou seja, quem recebe menos de 3.135 pode fazer acordo individual com o patrão para diminuir o seu salário e, posteriormente, ser encaminhado para esse seguro-desemprego, né? Então, olha lá, ótimo, colocou aí, diese.org.br. Acessa lá e verifica isso. Você vai ver, trabalhador, trabalhadora, quanto você perdeu diante dessa sua eventual redução. Bem, do ponto de vista formal, o que acontece? Nesse momento, como não há espaço, né, não há espaço para a gente, na pandemia, discutir o projeto de votação, porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte, são as regras que baseiam o processo legislativo de lei, certo? Da lei, né? Então, a MP, para ser votada, ela precisa preencher alguns requisitos. A Casa Legislativa, ela precisa ter um quórum mínimo de pessoas para votar, ela precisa ali seguir todo um regramento próprio. Nesse momento aqui, voltando para o direito do trabalho, a gente fala efetivamente quais foram as perdas que essa MP ela gerou. Mas, basicamente, é o seguinte, meus amigos. Nesse momento de pandemia, tenta-se colocar com uma extrema rapidez o quê? Uma disposição que não era para ser discutida nesse momento. Nesse momento, a gente tem que falar de pandemia.
E a gente não tem que reforçar essa legislação de pandemia a partir da sua transformação em lei, que passaria a viger no ordenamento jurídico. O que significaria isso? Significaria, entre outras coisas, tá? A perda, digamos assim, dos sindicatos de fazer essa negociação. E aqui eu vou trazer um esclarecimento, né? Que algumas convenções coletivas, elas estabelecem o seguinte, que não obstante existe MP, né? Aqui eu falo de algumas convenções, né? A exemplo das convenções dos metalúrgicos, alguns dispositivos, algumas cláusulas vedam expressamente a possibilidade de se realizar qualquer que seja a alteração no contrato de trabalho quando ela não passa por acordo coletivo. Então, o que é que eu vou lhe dizer? Passamos da 13467/2017, que foi a reforma trabalhista, né? Nós tivemos agora essa nova legislação de pandemia como uma nova reforma. Tivemos a redução do papel dos sindicatos naquela lei, naquela reforma trabalhista. E temos uma pretensa e possível nova alteração, assaz extremamente forte nessa legislação agora. O que vai salvar aqui? Se você tiver um bom acordo coletivo, uma boa negociação coletiva, você vai conseguir barrar essa reforma. E como é que se faz isso? Com uma entidade representativa, com uma entidade que tenha poder de chegar para o patronal e dizer, patronal, as condições são essas. Legitimamente, eu tenho aqui tais condições. Quais são as categorias no país que fazem isso? As categorias que são sérias, as categorias que são unidas, indistintamente, elas conseguem realizar a defesa desses que são os direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, bem como dos direitos consolidados através das convenções e acordos coletivos. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, como é que está o acordo coletivo da sua categoria? O acordo da sua categoria ali prevê isso? Sabe? Então, assim, quanto mais forte é um sindicato, melhor o acordo ele consegue fazer com o patronal. Opa, caiu aí, Johnny. Pode falar. O que aconteceu comigo, né? Caiu no final. Olha aí, olha aí. Então, pode falar. Desculpe. Porque, por exemplo, quanto mais forte é uma entidade associativa, mais forte e mais próximos, mais essenciais são esses valores, ao ponto de significar o quê? Olha, se essa proposta ela não for aceita, a categoria ela vai realizar o seu direito constitucional de lutar por esse direito. E aí existem algumas implicações de natureza jurídica que eu vou me restringir aqui a falar como possíveis, né? A exemplo da greve, a exemplo de outras mobilizações. Eu soube que a presidente que aí está, né? A coisa de umas 2-3 semanas atrás, ela fez uma mobilização, não foi, Arlete? Fala um pouquinho sobre isso, Arlete. Como é que foi essa mobilização que você fez aí? Na pandemia, como é que foi? Então, doutor, e internauta, Jorge, Tony, a gente, diante do que a gente já colocou, que a Paquetá fez contra os trabalhadores, demitiu durante a pandemia, achando que o sindicato não ia conseguir mobilizar a base. A gente tentou, em primeiro passo, para negociações coletivas, que você acabou de dizer aí, né? Precisa de um acordo, onde esse acordo você segurasse os trabalhadores, né? De situações tão vulneráveis como eles estavam tentando fazer. E nesse acordo a gente conseguiu que ela pagasse a rescisão do pessoal e liberasse a documentação. Só que aí, durante o processo de entrega de documentação, eles lesaram os trabalhadores. Em vez de cumprir o acordo, eles foram lá e fez tudo diferente. Entregou documentos sem achar de conectividade, não pagou na rescisão aviso prévio. Resumindo, pagou tudo pela metade. Aí a gente conseguiu chamar os trabalhadores, a gente criou um grupo de WhatsApp, claro que agora em pandemia a gente tem que fazer tudo via digitais, né? Fazer de tudo para estar próximo da base através das redes sociais. E com esse grupo a gente conseguiu mobilizar a maioria dos trabalhadores que estavam sendo demitidos e fizemos nossa reivindicação de protesto, de indignação pelo fato de estar acontecendo com os trabalhadores. Colocamos nossa posição contra o sindicato diante do patrão, junto com os trabalhadores. E fomos assim, meio que acuados pelo fato de achar, está na pandemia, não pode fazer mobilização, tem decreto do município proibindo isso. Só que, naquele momento,
o prefeito local do município fez um decreto autorizando as empresas de couro voltarem a trabalhar. Então, como o sindicato é a instituição que representa os trabalhadores, a gente entendeu, poxa, se as empresas podem trabalhar, é claro e óbvio que o sindicato tem que estar liberado para trabalhar também, fazer o que tem que ser feito. E daí aconteceu uma mobilização muito bem com os trabalhadores, a gente foi para a rua, para a luta, a maioria aderiu ao movimento, fomos também para a prefeitura pedir apoio ao poder público, no sentido de esclarecer o que estava acontecendo, porque até então o pessoal estava sofrendo com tudo isso, mas a comunidade piraense não estava tão a par da situação. Quem estava sofrendo é quem sabia, e a família dos trabalhadores que estava sofrendo, e o sindicato, que é claro, estava acompanhando tudo isso de perto, e está acompanhando de perto. E ao chegar na Câmara de Vereador, não era um dia de sessão, ao chegar na prefeitura também não era um dia normal de trabalho por conta da pandemia, e com muita dificuldade conseguimos conversar com algumas pessoas que representavam o poder público, inclusive o presidente da Câmara. A gente foi lá no intuito de apenas tornar público. Como a Câmara de Vereador é o órgão que vota nos projetos do município, que faz valer as leis, né, a nossa legislação, a gente foi lá pedir apoio a eles. Até mesmo porque eles teriam votado num projeto de lei que isentou a paquetá de pagar qualquer tipo de imposto para o município. Então, não era mais que óbvio que lá pedir para eles esse apoio. E fomos muito bem recebidos também, né? Com dificuldade, mas fomos bem recebidos. E em plena pandemia, a gente fazia uma mobilização onde aglomerou muito o trabalhador. Essa foi a prova que estamos sem medo de lutar. A luta, ela não espera, né? A luta, eu digo sempre que a luta é árdua, mas é prazerosa. Porque, diante da pandemia, a gente conseguiu reunir mais de 200 trabalhadores e fazer um protesto de indignação com a situação do momento. E ver pais e mães de família demitidos, com sua necessidade, com seu dinheiro tudo trancado, a gente conseguiu reunir. Para a gente foi uma vitória muito grande. E a gente quer ficar muito grata pela classe trabalhadora ter nos respondido, ter nos atendido e ter ido até lá com a gente. Também fomos muito gratos pelo apoio do doutor Requião, que foi o jurídico que nos segurou nossas mãos nesse momento, fez assim, ó, vai lá, o que der de errado, a gente está aqui, né, doutor? A gente está aqui junto com o sindicato e a gente fez nosso trabalho. A gente sabe que o protesto em si não resolve, mas deu uma chacoalhada muito boa, a gente conseguiu, depois disso, um diálogo diferente com a empresa. A questão é que, nesse momento, a Caixa Econômica Federal, ela tem uma circular local que, ao mesmo tempo que proíbe, também autoriza. Mas, mesmo assim, a Caixa Econômica preferiu não entrar nesse mérito. Como a empresa estava querendo retirar 20% da conta do trabalhador, ela não aceitou e está liberando esse dinheiro depois desses protestos que a gente fez, via aplicativo. A maioria não recebeu ainda, mas a gente está lutando com o processo judicial para que seja resolvido o mais breve possível. Mas o protesto, doutor, em si foi muito bom, foi muito bem avaliado também pela classe trabalhadora e o sindicato. Pois é, Johnny Costa. Pode falar, Johnny. Pois é, gente. Então aí, Arlete. Arlete já está voltando aí, Jorge? Já voltou, ela está no ar. Eu estou vendo, eu estou... Pronto. Não estou te vendo, Johnny. Mas pronto, eu estou te ouvindo direitinho. Mas tá ótimo, eu estou te vendo pelo Face aqui. Tá ótimo. Essa é a realidade, né, Arlete, da Paquetá, né? Exato. Verdade. A gente espera que melhore, inclusive, viu? Porque a situação não está fácil, não. Exato. Jorge. Como a gente já tem agora 1h e 25 minutos de live, né? E estamos chegando aí ao nosso final da nossa live. E desde já agradecemos aí ao doutor Eduardo, a Arlete, né? E também ao Radiovaldo. E agradecemos de coração, estamos aqui abertos para todos vocês, o Ipiracica está aqui aberto para toda a população ipiraense e também, não só a população ipiraense, como também os municípios circunvizinhos. Estamos aí para contribuir com a sociedade, para requerer o que é de direito, né, para poder a gente fazer a voz do povo. Então, estamos aqui à disposição de todos vocês e, desde já, eu vou pedir para as considerações finais de todos vocês.
E também dá então, o nosso boa noite aqui também, a Neidinha, né, que está aqui participando, o pessoal também aqui do Instagram, o Kleber, o Marcílio, a Stephanie. Então, todo mundo, nós agradecemos de todo o coração mesmo, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui também fazendo essa live, né? E lembrando que dia 13, no sábado, vai ter a live de Fabinho Adam, lá no YouTube. E também no dia 12, Paulinha, que também vai fazer a live dela. Então, começando as considerações finais com Radiovaldo Costa. Bem, Johnny, Jorge, eu quero aqui agradecer, foi uma oportunidade enorme de estar com vocês, uma experiência muito interessante. A Arlete, né, também, que é uma grande amiga, grande companheira, e a doutor Requião, esse grande advogado aí, que está aí atuando em defesa dos trabalhadores, dando sua contribuição importante nessa área que os trabalhadores não podem deixar de lado, que é o segmento jurídico, a justiça do trabalho, principalmente nesses momentos aí de pandemia. Agradecer a todos que acompanharam, não só as pessoas aí de Ipirá, mas também aí muita gente aqui de Alagoinhas e região, que acabou também acompanhando aí a transmissão pelo Facebook. Um abraço enorme aí para cada um de vocês e cada uma. Mandar um abraço para minha filha está em Ipirá, viu? Mandar um abraço para Raíssa. Raíssa está aí, a todas as pessoas que eu conheço aí de Ipirá, os amigos, as amigas, as tias de Raíssa, os primos. Raíssa está aí esses dias, né? Eu sempre, Ipirá é uma cidade que eu conheço muito, há muito tempo, há muitos anos, sempre frequentei Ipirá e agradeço a oportunidade de ter debatido aqui, colocado aqui algumas informações, e a gente espera poder enraizar boa informação. Em um momento de fake news, né, em que a gente tem as redes sociais sendo utilizadas para um viés muito ruim de divulgar informações falsas, eu acho que momentos como esse, que é o site Ipiracity promove, de um debate qualificado, de um debate de informações de interesse geral, não só de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras da Paquetá, mas também dos petroleiros, dos comerciários, dos trabalhadores da indústria de calçados, da indústria que é muito forte em Pirá, de bolsas e de calçados, enfim, mas também outros segmentos industriais. Eu acho que a gente precisa divulgar bastante essas informações. E o Sindipetro está à disposição de vocês para promover outros debates que sejam de interesse aí da população em geral. Grande abraço, uma boa noite. Valeu, doutor Requião, satisfação participar desse debate aí com você. Grande abraço aí, Arlete. Vamos para a luta. Resistência é o nosso nome nesse momento de dificuldade, enfrentar esse governo autoritário, defender a classe trabalhadora, defender os nossos direitos e superar esse momento tão difícil que é o momento aí da pandemia do coronavírus. Até a próxima. Arlete. Então, também, primeiro agradecer a Deus, né, por estar aqui nesse momento viva, graças a Deus, todos nós podendo falar para os internautas ipiraenses e toda a comunidade que está do Ipiracity, que está nos assistindo pelas redes sociais. Pedir aos trabalhadores, cada dia mais, que a gente pegue na mão do outro, porque a gente sabe que juntos somos mais fortes, que o sindicato sozinho não faz a luta, o sindicato faz a luta com a classe trabalhadora, e sem o apoio da classe trabalhadora a gente não chega a lugar nenhum. Como bem colocou os palestrantes da noite, tanto o doutor Quião quanto o companheiro Radiovaldo, o sindicato tem que estar forte, tem que estar com o apoio dessa classe trabalhadora, que tanto sofre. E o sindicato sofre junto, é claro que somos classe trabalhadora. Mas também pedir aos trabalhadores que fiquem em casa. Estamos num período difícil de pandemia, estamos num período onde a gente precisa abraçar cada dia mais pessoas que a gente ama, que está do nosso lado, e trabalhar. Claro, a gente tem que trabalhar, porque infelizmente a gente tem que, enquanto tiver vida, tem que lutar, mas tome todos os cuidados, use máscara, álcool gel, água e sabão, e vamos para a luta. Agradecer a todos vocês envolvidos da Ipiracity, a companheira Simone, que está me ouvindo, que está também assistindo a gente, o companheiro Carlinho Baiano, nosso pegado prefeito da Chave Ipirá Livre, e dizer para cada um de vocês que são muito gratos pela a história que a gente tem construído no nosso município,
frente ao sindicato. Estamos muito gratos a todos os apoios recebidos até agora. Isso envolve todos os sindicatos que tem do Força, aos companheiros de CUT, aos companheiros trabalhadores da base. E dizer para vocês, o sindicato tem portas abertas, sempre à disposição para a luta, para aquilo que for necessário para as trabalhadoras. Nós vamos estar sempre de frente, trabalhador sempre, que é isso que nós somos, tá? Obrigado, Jorginho, obrigado, Jones, e a todos, mais uma vez, muito obrigada. Doutor Eduardo Requião. Meus amigos, Jorge, Jone, Arlete, Radiovaldo, eu quero agradecer a todos vocês por esse momento, um momento importante, a comunidade de Ipirá, pela atenção, aos associados do sindicato, bem como a comunidade em geral, demais personalidades da cidade, Carlinhos. Meus amigos, em tempos difíceis, nós vemos a importância da solidariedade. E a solidariedade, num momento como esse, ela é manifestada por um ato super singelo, que é o quê? Que é o braço amigo, que é a ajuda a um necessitado. Então, nesse momento, a gente sabe que a humanidade ela passa por uma crise sem precedentes. Mas se a gente puder ajudar alguém que precise mais do que a gente, se a gente de alguma forma puder colaborar, eu tenho certeza que cada um de nós vai estar fazendo o seu papel, né? Ajudando o próximo, permitindo que, nesse momento de vulnerabilidade, não só social, mas econômica e política, essencialmente, nós possamos nos abraçar virtualmente enquanto sociedade, mas nos unir enquanto povo e reivindicar o que é nosso por direito. E o que é nosso por direito se estende ao grande conceito de solidariedade talhado ali na Revolução Francesa e talhado ali na nossa Constituição Federal como um valor da República, né? Que é a justiça social. Então, eu quero terminar a minha exposição aqui, a minha participação nesse brilhante espaço, dizendo a cada um de vocês, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Mas o primeiro passo para realizar todo qualquer ato enquanto pessoa é ser humano, é ajudar o próximo. Então, que façamos isso na medida do possível e que não deixemos que o nosso povo ele sofra, né? Tanto quanto ele vem sofrendo e da forma que vem sofrendo. Que sejamos humanos cada vez mais e que deixemos de lado toda e qualquer postura que esteja afastada desse critério e desse conceito de humanidade, que a nós é inato. Forte abraço do amigo Requião. Jone Costa. Eu agradeço aos convidados, a Arlete, vamos mandar um abraço para o pessoal do sindical, o pessoal da Paquetá também, grande abraço, e a luta tem que continuar, Arlete, é isso mesmo. Ao doutor Requião por essa noite, pelas informações, pelas orientações que foram dadas aqui nessa noite, ao Radiovaldo Costa também, do Sindipetro, um grande abraço para o pessoal de Alagoinhas também. Então, agradecendo a todos vocês por esse momento aqui de informação e, sobretudo, de força nesse momento de pandemia. É isso que nós precisamos. A palavra é solidariedade, a gente agradece de coração. O Ipiracity está aqui à disposição de vocês a qualquer momento para prestar mais esclarecimentos sobre o direito do trabalhador, sobre a área trabalhista. É para isso que a gente está aqui. Lembrando que essa live vai ficar disponibilizada no canal do Ipiracity no YouTube. Basta você fazer a sua inscrição, fazer o seu comentário, deixar a sua curtida. E uma boa noite a todos e que vocês votem aqui no Ipiracity. Jorge. Boa noite. Pois é, então concluímos aí a live dessa noite, né, no programa Bate-Papo na CIRI, e falamos aqui os temas, né, o direito do trabalho em tempos de pandemia, e também falamos um pouco sobre a MP 936 e os reflexos no direito do trabalho. E reitero que agradeço de coração, mais uma vez, a doutor Eduardo Requião, a Arlete do Sindical e a Radiovaldo Costa pela presença brilhante de todos vocês. Estamos aí, o canal aberto. O sinal caiu, né? Mas tudo bem. A próxima vez não fica cair mais, não. Verdade. E lembrando que amanhã estaremos aí recebendo o Elber Santos, o Binho de Vavazinho, e também recebendo o pessoal da Casa do Estudante. Vai ser uma live boa. Lembrando que todos vocês estão convidados amanhã para debatermos aqui
sobre a situação da casa, a história da Casa do Estudante. Então vai ser uma live muito boa também. Desde já, agradeço a todos os internautas de coração, mandando um grande abraço para as cidades aí, Serra Preta, Baixa Grande, Alagoinhas, Feira de Santana, Salvador, enfim, toda a região. E, desde já, uma ótima noite para todos vocês e muita paz e muita luz. Boa noite.